Nós temos agora, através do sistema Jovem Pan Sat, uma entrevista com o pré-candidato à presidência da República, o ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, e é candidato pelo Podemos, pré-candidato pelo Podemos, que fala ao sistema Jovem Pan Sat. Confira. Sérgio Moro. E nas pesquisas eleitorais mais recentes, o ex-ministro Sérgio Moro tem aparecido como candidato com mais intenções de voto da chamada terceira via para as eleições presidenciais deste ano. Então nós vamos conversar a partir de agora com o ex-juiz sobre os preparativos para o pleito. Então, pré-candidato Sérgio Moro, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã e à Jovem Pan News. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Daniel, Adriana, Diogo. A Cristina, um grande prazer estar aqui falando para o ouvinte, para o telespectador de São Paulo, mas na verdade para o Brasil, não é? Perfeitamente. Agora, doutor Moro, muitos assuntos para tratar. Para começar, esse destaque da pesquisa eleitoral. O senhor aparece como o nome da terceira via mais bem colocado, mas os analistas de política já acreditavam que o senhor estivesse em um patamar de 2 dígitos, talvez beirando ali 15%. Isso ainda não aconteceu. Qual será a estratégia do Podemos para entrar de fato na briga, para quebrar a polarização Lula-Bolsonaro? E se o senhor entende que isso passa também pelas alianças? Gostaria, inclusive, de concluir. Como está a negociação com a União Brasil? O partido deve abraçar o projeto Moro 2022? Olha, nossas pesquisas, e também teve uma pesquisa semana passada, apontou 2 dígitos. Há um grande espaço para arrebentar essa polarização. Esse tem sido o mote principal do projeto. As pessoas querem, no fundo, um governo que melhore a vida delas, que dê oportunidades para o país voltar a crescer, para a gente ter emprego, renda, e querem também ter governante honesto, íntegro. Então tem uma avenida muito grande. Nós estamos ainda bem distantes das eleições e sim, temos conversado com diversos partidos. Mesmo dentro dos partidos nós temos conversado com pessoas específicas. Há uma insatisfação, aqui a gente tem que colocar, né, Daniel? Ninguém quer essa polarização entre esses 2 extremos, porque as pessoas percebem que eles pouco têm a oferecer, além de dizer, olha, eu sou uma alternativa um do outro. Então a gente precisa começar a dialogar, a gente precisa começar a ter projeto. Isso envolve sim fazer alianças. Agora seguimos com a pergunta de Diogo Schelp. O senhor tem na última pesquisa Genial Quest uma rejeição de 59%. Fica atrás em termos de rejeição apenas do presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, João Dória. A que o senhor atribui essa rejeição tão alta? Mentiras e fake news sobre o trabalho que foi feito na Operação Lava Jato e também no Ministério da Justiça. Veja que na Operação Lava Jato nós quebramos a impunidade da grande corrupção. Fizemos algo inédito no Brasil. A gente tinha aquela percepção de que quem roubava nunca sofria as consequências. E a Lava Jato mudou isso completamente para o melhor. Não tem nenhum país que pode crescer baseado em um modelo de governança de corrupção. No Ministério da Justiça, igualmente, nós conseguimos aí diminuir a criminalidade violenta e combater o crime organizado. Tive que sair do governo, no entanto, porque não tinha um compromisso real do projeto principal, que era o combate à corrupção. E aí, nesse mundo de hoje, infelizmente, né, foram propagadas muitas mentiras, muitas fake news, e agora que a gente está tendo a oportunidade de esclarecer, de rebater isso. Então, acho natural essa rejeição, inclusive as pesquisas têm apontado que ela tem caído significativamente. E pelo menos vou te dizer assim, Diogo, quando eu saio na rua, eu não tenho visto essa rejeição que as pesquisas estão apontando, pelo contrário. Ministro Sérgio Moro, a pergunta agora de Cristina Grêmio. Microfone, Cris. Desculpe, eu queria trazer 2 questões que sempre são levantadas quando o seu nome vem à tona, tanto quanto ministro, quanto agora como candidato. Uma delas é como ministro, por que não se posicionou quando governadores e prefeitos começaram a colocar polícia ou guarda municipal em cima da população, com prisões arbitrárias e até violentas em alguns casos. E a segunda é porque
não se manifestou, aí olhando pelo teu retrospecto de juiz mesmo da Lava Jato, por todo o trabalho feito, quando o STF começou a desmontar toda a Operação Lava Jato, descondenar todos esses condenados aí que a gente está vendo agora, alguns até sendo liberados para concorrer e já anunciando que serão candidatos, não só o ex-presidente Lula, mas outros que vêm como candidatos a deputado, talvez até o Senado. Por que não se posicionou em relação a isso? Cristina, vou responder a segunda questão primeiro. Eu sou a única voz, tá, entre esses pré-candidatos que tem defendido o combate à corrupção. Eu sou a única voz que tem criticado, dentre os candidatos, essas anulações feitas pelo Supremo. Eu acho lamentáveis. Eu respeito muito o Supremo como instituição, mas é um baita erro judiciário a anulação, por exemplo, da condenação do ex-presidente Lula. A gente viu no país aqui, há pouco tempo, um maior escândalo de corrupção da história, algo monumental, e que não foi só no Brasil, não. Foi um modelo de corrupção via exportação. O PT acabou exportando esse modelo para outros países, e a Lava Jato gerou uma onda anticorrupção na América Latina e na África. Isso foi um fenômeno mundial, era internacionalmente reconhecido. Então eu tenho sido um severo crítico e tenho dito, olha, a justiça brasileira tem que funcionar contra a corrupção, como tem que funcionar contra todos os outros crimes. Senão a gente não consegue dar aquele passo civilizatório. É uma questão de segurança jurídica, é uma questão de segurança das pessoas, igualmente em relação à criminalidade violenta. A gente tem que ter uma justiça e tem sim que ter império da lei. Eu tenho sido, aliás, a única voz crítica a essas anulações entre os candidatos, que os outros candidatos estão abraçados com, vamos dizer, impunidade ou esse modelo de corrupção. Em relação à pandemia, vou deixar bem claro, eu sou favorável às vacinas, tá? E eu acho importante, quando a gente não tinha aquelas vacinas, aquelas políticas de distanciamento social, tá? Isso para minorar o contágio. Dito isso, aqueles episódios de violência específica, ao contrário, eu me pronunciei, tá? Eu tive uma reunião pouco antes de eu deixar o governo, isso está documentado, tive uma reunião com secretários de segurança dos estados, no qual um dos temas dessa reunião foi exatamente, né, uma exortação aos secretários para que sim, a política de distanciamento social era importante, mas aqueles excessos deveriam ser evitados, até porque isso acabava atuando contra as políticas de distanciamento social. O que existe, o que eu não concordava e não concordo, é essa política do governo federal de querer transferir as suas responsabilidades para outros, ou essa política de confronto com os governadores, porque eu acho que nós temos que trabalhar juntos. E veja, especialmente numa pandemia, qual que tem que ser o espírito? Vamos conversar, dialogar, porque o desafio é comum a todos. Então, aquela postura do presidente da República, que ainda se mantém, de ficar brigando com os governadores, de querer transferir suas responsabilidades para os governadores, isso eu era absolutamente contra. Mas eu fui, e isso está documentado, inclusive em reunião lá dentro do Ministério da Justiça, eu fui contra os excessos na punição daquelas pessoas que violavam o distanciamento social. Ministro, o senhor se diz a favor da vacina, é a favor da obrigatoriedade da imunização também? E, se possível, em poucas palavras, como resolveria as crises atuais do país com relação à crise de combustíveis e aos servidores e agentes de segurança com relação ao aumento salarial? Infelizmente, a gente tem um descontrole da inflação, tá? Esse governo, ele acabou deixando a inflação sob descontrole. Nós tivemos aí no ano passado mais de 10% de índice inflacionário. Isso significa que, na prática, é como se a pessoa tivesse perdido 10% do seu salário. É o maior índice desde 2015. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, Adriana, não existe nenhuma bala de prata. Como é que você resolve o problema? Você tem que controlar a inflação, tá? Diminuir a inflação, porque senão é combustível aqui, alimento ali. Em algum lugar vamos dizer, o DIC vai arrebentar. As pretensões dos servidores aos reajustes, elas são justas, porque eles também perderam os seus salários. Eles têm visto o governo dar vários benefícios a certas categorias ou grupos e não tem
recebido o mesmo benefício. Agora, a gente está numa situação difícil, né, de dívida fiscal. É difícil dar esse reajuste no presente momento. Mas tudo isso, a razão disso é esse descontrole inflacionário. Então, o nosso primeiro passo de um governo responsável tem que ser controlar a inflação e gerar as condições para que a gente possa reduzir os juros, que estão muito altos. Só assim a gente consegue voltar ao investimento e com o investimento a gente consegue ter emprego e renda. Infelizmente, né, essa situação, combustível, servidores, é tudo resultante de uma má política econômica, uma má condução da política econômica pelo governo federal. Aqui eu não faço uma crítica pessoal a ninguém, tá? É uma constatação objetiva. O governo falhou na política econômica. Falando em economia, agora seguimos com a pergunta do apresentador e comentarista do Grupo Jovem Pan, Luiz Arthur Nogueira. Ministro, bom dia a todos. Ministro, o mercado financeiro tem uma grande curiosidade para entender um pouco melhor a sua visão sobre economia. No seu governo, qual vai ser o grau de autonomia do ministro da Economia? Em outras palavras, quem vai ter a chave do cofre? É o ministro da Economia ou quem decide gastos será a área política? Olha, eu acho que a economia do país não pode ser submetida à política partidária. Isso que a gente tem visto hoje, né, nós temos uma situação de crise, tá? De descontrole inflacionário, de aumento de juros, isso muito relacionado à perda da nossa credibilidade fiscal. Que a gente viu agora quando o teto de gastos, na prática ele foi, eu não vou dizer destruído, né? Mas ele perdeu a credibilidade como uma âncora fiscal para o país ter credibilidade, porque no momento em que você admite todas aquelas alterações, aquelas, né, no jargão popular, gambiarras, para acomodar interesses partidários, você fragiliza a segurança que as pessoas têm, que os investidores, empresários, mercado financeiro, as pessoas em geral, os trabalhadores, têm em relação ao governo. Então você pode anotar, não se pode submeter a economia, e aí leia-se economia como interesse das pessoas que o país cresça, multiplicando empregos e aumentando a renda. Não se pode submeter esses interesses à política partidária, que é o que infelizmente está fazendo o governo atual, quando transfere poderes do ministro da Economia para o ministro da Casa Civil, ou seja, de Paulo Guedes para Ciro Nogueira. No nosso projeto, as pessoas vêm em primeiro lugar, então a gente sabe que qualquer governo precisa trabalhar para o crescimento econômico. Isso significa que a economia vai estar direcionada para essa direção, tá? Vai seguir esse lado e não o interesse político partidário do momento, seja do Ciro Nogueira ou de qualquer pessoa do Centrão, ou seja de qualquer outro político. Agora, ministro, tem uma outra questão, porque o jornal A Folha de São Paulo destacou que 8 das 45 sentenças proferidas pelo senhor na Lava Jato foram anuladas. O quanto as anulações dessas condenações podem se tornar trunfos, ativos eleitorais para Lula e podem desgastá-lo na campanha. O senhor já fez essa avaliação? Ao contrário, eu acho que isso, no fundo, nos favorece, porque, veja, todo mundo sabe que ocorreu a corrupção durante o governo do PT. A Mensalão, Petrolão, não foram invenções lá de Curitiba ou da imprensa que noticiou todos os fatos. Todo mundo sabe que nós tivemos os maiores escândalos de corrupção da história e talvez até a nível mundial durante o governo do PT. Todo mundo sabe que o PT quase quebrou a Petrobras e provocou aquela grande recessão de 2014 e 2016. O que essas anulações revelam é que a gente está voltando àquele cenário, com todo respeito ao Supremo, que se você é rico, se você é poderoso, você nunca sofre as consequências dos seus atos. Ou seja, ainda que você cometa crimes, ainda que você roube, você não vai para a cadeia. A gente precisa resgatar aquele espírito, aquele momento da Lava Jato, que no fundo é a construção de um país mais justo, a construção de um país que ninguém está acima da lei. E esse discurso é o meu discurso. Nenhum outro desses pré-candidatos tem esse discurso, porque eles não têm a credibilidade
para oferecer isso. Nenhuma dessas decisões do Supremo, o Supremo disse: o fulano X foi condenado porque é inocente. Não disse o Supremo que o Lula é inocente. Não disse o Supremo que o Eduardo Cunha é inocente. Não disse o Supremo que o Sérgio Cabral é inocente. E a gente sabe a verdade. A gente sabe quem roubou a Petrobras, quem roubou o povo brasileiro. A gente precisa resgatar isso. Ao contrário, eu acho que essas decisões de anulação geram aquele sentimento de indignação do brasileiro. Que o brasileiro, o que ele quer? Quer um governo honesto. Não, pelo amor de Deus, se a gente não tiver gente honesta dentro do governo, a gente não tem como ir para frente. Se a gente for começar a admitir aquele lema, rouba mais faz, se a gente achar que a gente pode chegar em casa e você falar para o seu filho que roubar é certo, que não tem nenhum problema em enganar as pessoas, tá? Então dá para, vamos dizer, aprovar esse desmantelamento da Lava Jato. O que a gente acredita é o contrário. A gente acredita que os brasileiros querem um governo honesto que combata a corrupção. Ministro, o senhor já disse que acreditou em Bolsonaro quando foi convidado por ele em 2018 para ser ministro da Justiça. No entanto, já havia sinais naquele ano, naquela campanha, do pendor autoritário de Bolsonaro e que aquela história de combater a velha política não passava de marketing político. O senhor se arrepende de ter aceitado o convite para ser ministro da Justiça? Foi um momento de ingenuidade política sua? Diogo, você tem razão em algumas ponderações, mas vou te colocar assim: coloque-se na minha situação. Em 2018, o presidente da República recém-eleito, tá, convida você para ingressar no governo, tá, e melhorar o país. Que ele era uma pessoa controvertida, era, tá? Mas a gente dizer que não havia uma chance, das coisas darem certo, ele mesmo colocava na época que ele ia delegar o poder para aqueles, né, então chamados superministros, eu e o Paulo Guedes. Tinha toda uma expectativa da população brasileira. Ele tinha sido eleito por mais de 50 milhões de pessoas, que as coisas poderiam dar certo. E muita gente, Diogo, quando eu aceitei, me disse o seguinte: puxa, fiquei feliz que você aceitou, porque você vai estar lá e você vai servir como um anteparo a esses arroubos autoritários do Bolsonaro. Então eu fui nessa condição e eu estabeleci muito claramente: olha, eu não estou indo por um cargo, tá? Eu estou indo por um projeto. Tanto assim que quando eu vi que o projeto foi sabotado pelo presidente da República, eu saí. Eu não tenho compromisso com coisa errada. Se eu tivesse ido, tá, apenas por um cargo, apenas pelo prestígio de ser ministro da Justiça, se é que isso envolve, né, tanto prestígio assim, eu tinha ficado lá. Mas eu preferi sair, porque eu não compactuo com coisa errada. Então, acho que as pessoas entendem, né, tanto a aceitação, podem até não concordar, e eu acho que cada um tem direito à sua opinião, tá? Eu acho isso absolutamente normal, tá? Mas eu fui, isso você pode acreditar, eu fui porque eu achava que tinha uma chance de dar certo. E eu achava que o projeto era mais importante, tá? Do que eventualmente ali eu simplesmente me recolher e me omitir dessa possibilidade de êxito. Cristina Grêmio. Antes disso, 8h34, nós vamos continuar a entrevista exclusiva com o ex-juiz e também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, abordando vários temas relacionados também às eleições, mas, claro, eventualmente muitos destaques para a gente tratar em relação à caminhada para as eleições de 2022. Falamos das pesquisas eleitorais, também diálogo com outras siglas, mas as prioridades da agenda de Sérgio Moro para 2022 e também do partido Podemos. Daqui a pouco vamos tratar de outros temas aqui no Jornal da Manhã. Agora, 8h35. Repita. 8h35. Agora vamos seguir com a pergunta de Cristina Grêmio. Por favor, Cristina. O próximo presidente do Brasil vai ter a chance de indicar mais 2 ministros para o STF, pelo que consta aí da previsão de aposentadoria de 2 dos atuais ministros.
se eleito, já tem esses nomes, ou pelo menos o perfil de quais ministros pretende colocar no STF, e aí até já aproveitando e pedindo uma opinião sua sobre a atual composição do STF, agora que você não é mais juiz e pode se pronunciar a respeito disso, inclusive vai ser muito cobrado na campanha eleitoral por isso. Cristina, eu não tenho os nomes ainda, tá? Eu tenho o perfil. Eu devo indicar magistrados de carreira, tá? Qual que é a vantagem disso? Você consegue ver o histórico da pessoa como juiz, como que ela decide. Aliás, o que tem feito lá os presidentes norte-americanos há muito tempo. Eles normalmente nomeiam quem já está no judiciário, porque a pessoa, além de ter experiência, você consegue verificar qual que é o histórico. E o histórico que eu quero um firme compromisso com a legalidade, tá? Com juízes que tenham aquela visão de que existe o império da lei e que o império da lei é importante para a democracia, tá? Que sejam juízes que respeitem, sim, né, os direitos humanos, os direitos fundamentais, mas que também tenham um firme compromisso no combate à corrupção e aquilo que está errado no nosso país, tá? Então esse é o perfil de magistrado que eu gostaria de nomear para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o ponto mais importante. A gente precisa romper não só com essa polarização, e a gente vai romper com essa polarização, mas a gente precisa romper com aquilo que a gente ouve há, 200 anos quase, que é essa cultura patrimonialista no Brasil, essa cultura de que a pessoa deve levar vantagem em tudo, mesmo em detrimento dos outros. É isso, a meu ver, o principal fator que faz com que a gente não consiga avançar como país. Sabe, a gente discute muito, né? A gente tem discutido muito lá no meu grupo de economistas, como é que você faz o Brasil ter um crescimento contínuo e duradouro. E uma grande questão são as nossas instituições. O crescimento econômico ele está intimamente relacionado com a qualidade das nossas instituições. Perfeito. Pré-candidato do Podemos à presidência da República, Sérgio Moro, agradecemos demais pela entrevista exclusiva à Jovem Pan News. Volte mais vezes. Foi um grande prazer. As pessoas já sabem, né? Mas eu peguei Covid recentemente, tô me cuidando. Tinha tomado as 3 vacinas, tenho alguns sintomas leves, mas recomendo, tomem as vacinas porque isso minora muito as consequências dessa doença. E a gente não pode correr riscos, né? Tem que tomar a postura mais cautelosa. Perfeito. Então é isso. Muito obrigado e tenham um bom dia.